Boa tarde. Deixa eu só rodar aqui um tiquinho. Nós estamos hoje começando a videoconferência. O tema, ele não foi alterado, o tema é dinâmica de grupo, mas a abordagem vai ser, né, com educação e saúde no PSF, né, os limites e possibilidades dessa dinâmica de grupo, porque o tema é direcionado para a equipe da saúde da família. A professora convidada é a professora doutora Raquel Gomes Pires. Boa tarde a todos. A apresentação, ela tem algumas perguntas, primeiro para a gente pensar e responder depois. Então eu coloco 3 questões importantes aí, acerca das atividades de educação em saúde, né? Enquanto usuários eventuais de serviço de saúde, que todos somos, né, que tipo de atividade de educação em saúde gostaríamos de participar? Será que nós participaríamos daquelas atividades que a gente promove aos usuários nas unidades básicas em que trabalhamos, né? Por quê? O usuário, então, ele seria o único responsável por essa não adesão às atividades? Eu creio que o que motiva o interesse por esse tema é exatamente essa não adesão, né, ou essa dificuldade em mobilizar grupos na unidade básica de saúde. Então, eu coloco essas 3 perguntas para a gente pensar que, na verdade, muito mais amplo do que simplesmente individualizar essa responsabilidade ao usuário, seria nós nos voltarmos também para o nosso processo de trabalho, ou de como é que nós temos realizado isso. Então, eu vou discutir isso com vocês por meio de um caso verdade, né, uma situação real, vivenciada num dos centros de saúde que eu acompanho a disciplina de internato metropolitano aqui, né, ou seja, numa equipe de saúde da família. E claro que eu coloquei um pouco, floreei um pouquinho, mas os fatos são todos verdadeiros na essência, né? E uma última pergunta que eu gostaria de fazer para vocês, até porque nós vamos discutir em cima dela, o que nos move na vida? O que mais nos faz construir as coisas? Seria o desejo ou seria o medo? O que o medo nos causa? O medo nos faz construir coisas boas? Ou ele nos apavora e nos faz fugir das coisas, nos esconder, nos defender, né? Qual é a nossa reação frente a esses 2 sentimentos absolutamente universais na humanidade, né? Em qualquer lugar a gente sente desejo e sente medo. É do humano, tá? Bom, vamos pensar um pouquinho nessa pergunta durante a apresentação desse caso, verdade. O lugar, então, seria uma invasão urbana, numa das várias grandes cidades do Brasil, né? Eu falo especificamente aqui de Belo Horizonte, fruto de um crescimento desordenado, ou seja, uma situação peculiar à maioria das cidades brasileiras, com extrema desigualdade social, violência, pobreza e uma equipe de PSF para atender essa população. Acho que isso é uma realidade comum ao cotidiano de vocês, na maioria das vezes. Quem são os personagens, então? Ela, 32 anos, usuária de thinner, HIV positiva. Thinner é aquela tinta ou cola, se eu não me engano, né? Cola de sapateiro. 4 filhos pelo mundo, 2 deles entregues para doação. Os outros, uma menina de 9 e um menino de 11, estão sob a guarda da justiça, porque a mãe obrigava-os a pedir esmola nos sinais. Faz tratamento para a AIDS de forma irregular, pois não acredita que tenha tal doença. Prostitui-se para comprar drogas e pagar seu sustento. Vez por outra, ela procura o centro de saúde com alguma demanda específica, um anticoncepcional, dor, infecção. Ele, 43 anos, deficiente físico, equilibra-se sobre moletas, aposentado por invalidez pelo INSS. Aproveitando-se da visível incapacidade física, vez por outra pede esmola na rua, mais por distração do que por precisão. O romance.
Conheceram-se na vizinhança do não lugar onde moram as 90 lojas. Explica-se uma construção mal acabada de comércio invadida pelos sem-tetos da cidade. Muito tontos de si, apoiaram-se mutuamente. E assim como na arte, a vida da bêbada e do equilibrista encontraram seus tons. Ela parou de prostituir-se, ele encontrou um pouso para os seus tropeços. Embalaram-se juntos, tanto que veio outra gravidez, posto que ele a proibiu de tomar anticoncepcional. Durante a gravidez, ela parou de cheratina e fez o pré-natal de alto risco com assiduidade. Mesmo diante das preocupações dos profissionais de saúde, a criança nasceu bem. O casal não acredita na AIDS, os dois acham que não correm riscos e não se protegem de nenhuma forma, apesar dos apelos da equipe do PSF. A criança, hoje com 1 ano, não foi contaminada. E tão felizes ficaram que os dois constituíram um matrimônio formal, papel passado, cartório, senhor e senhora. Confiantes na dignidade achada na rua, agora o respeitado casal briga pela guarda dos filhos dela, que estão sob a guarda da justiça. Quanto ao vício do tiner, a jovem senhora cheira de vez em quando, porque a lida com a vida real continua difícil. O equilibrista também dá suas fugidas, perambulando pelas ruas. Ambos são clientes fiéis da unidade básica e do PSF. Então, eu coloco outras questões aí, na mesma linha de raciocínio. O que chama atenção nesse caso? O que teria motivado as mudanças na vida da bêbada e do equilibrista? E o que foi mais forte, né? O desejo provocado por um amor impossível, nesse caso, ou o medo das possíveis consequências que, com certeza, nós, profissionais de saúde, costumamos alertar de forma tão veemente na prática profissional. Que análise pode ser feita em relação aos valores distintos entre profissionais e usuários? E como é que a gente tem feito essas atividades em geral, né? A gente tem desenvolvido essas atividades mais para amedrontar os usuários ou para fazê-los sonharem? Nós temos uma prática, né? Olha só, Lassance, ele, deficiente físico, encontrou um apoio, uma cuidadora. Ela encontrou nele uma estabilidade financeira, responsabilidade com o filho, e ambos se cuidam. Exatamente. Gostei, Lassance. Eu acho que o caso evidencia exatamente uma relação de cuidado, né? Uma relação de vínculo, né? E uma possibilidade de construção conjunta, que é as nossas buscas diárias na vida, né? O que todos nós queremos. E o que é importante aí é que todas as mudanças que ocorreram com relação à saúde dessa gestante, elas não passaram pelas práticas dos profissionais, elas passaram por contingências da vida, né? E apesar disso, o PSF é uma realidade na vida deles, né? Ambos são aquelas ditas figurinhas marcadas, né, que estão lá todo dia no centro de saúde, tanto é que os profissionais acompanharam esse romance todo, né? Mas, como eu estava dizendo, a gente é muito bem formado e tem um traço da formação e do próprio modelo sanitarista de sermos muito disciplinado com relação das endemias, com relação das doenças, né? Então a gente é muito bom em diminuir endemias, diminuir doenças, controlar doenças, principalmente a saúde pública. Todos vocês acho que já ouviram falar e já estudaram um pouco sobre esse modelo de atenção em que surge a saúde pública brasileira, que é o modelo médico sanitarista, né? A época das grandes campanhas, enfim, e tem todos os episódios históricos que marcam isso, a revolta da vacina, etc. Então, nós temos uma formação muito disciplinada, muito autoritada, muito verticalizada, né? E as práticas na saúde pública, em especial de educação em saúde, reproduzem um pouco essa postura de prescrição, né? A gente prescreve muito.
A gente dialoga muito pouco. Acho que a gente se furta a aprender um pouco com vivências como essa, né? A gente se furta de aprender também com a população que a gente atende. Eu acho que a gente só conseguiria fazer algo diferente ou a gente só consegue fazer algo diferente, não estou dizendo que isso é uma realidade universal, né? Eu acho que Francisco Nópolis, Renata também deu sua contribuição aqui, falando do encontro do casal, né? Mas voltando ao que eu estava falando, não significa dizer que essas experiências diferenciadas não existam, ou que vocês não as realizem, mas o que eu estou dizendo é que a prática hegemônica do serviço de saúde é prescritível, né? Se vocês observarem até as propagandas do Ministério da Saúde, é muito engraçado. Passa toda aquela, não sei, agora está proibido, né? Mas na época do cigarro, toda aquela propaganda linda, maravilhosa, com efeitos, com sedução, tarará, tarará. E aí logo em seguida, o Ministério da Saúde adverte: fumar faz mal à saúde, ou causa câncer, ou não sei o quê. Ou seja, o que as pessoas vão prestar mais atenção ali? É na propaganda ou é no lema do Ministério da Saúde, né? Na campanha do Ministério da Saúde? Então é nesse sentido que eu estou colocando que as atividades educativas, nas práticas dos profissionais, nas nossas práticas diárias, elas são muito mais direcionadas ao medo do que ao desejo, né? E aí, continuando a mesma linha, eu faço essa reflexão de como é que usualmente isso acontece. Acontecem nos serviços de saúde, como é que elas deveriam acontecer. Bom, e uma outra questão que eu coloco lá nos remete aos diferentes valores que movem essas práticas, né? Ou seja, qual foi a preocupação o tempo todo daquela equipe que acompanhou o caso? Era fazer com que a gestante parasse que é o que a gente, né, todos nós defendemos em primeira linha, né? Quer dizer, parar o vício, voltar a fazer pré-natal, fazer o tratamento, etc, etc, etc. Você não deixou claro se foi feita investigação com o parceiro sobre o HIV. Eu não sei se foi feito com o parceiro essa contaminação, né? Se aconteceu, mas pelo que me consta não foi contaminado. Bom, mas eu estava dizendo dos valores envolvidos aí nesse caso, né? E das prioridades. Então, a prioridade da equipe de saúde da família era a prescrição de como você, usuário, você, gestante, deve cuidar da sua saúde. Desconhecendo, inclusive, quem é esse usuário, né? Quem é essa gestante e o que realmente faria ela modificar posturas. Eu acho que esse é o grande desafio das atividades educativas, das quais a dinâmica de grupo é uma das possibilidades, se bem usada e se bem conduzida, de se desencadear isso, né? Então, em geral, a gente está restrito à questão da doença, né? Pouco considerando aquele conceito ampliado de saúde, né? Porque esse projeto de tratamento, né, em cima de medicações e desse modelo biomédico é uma necessidade, uma característica, uma cultura nossa. Não necessariamente isso é universal para todas as pessoas, e isso se mostrou nesse caso, né? Eles secundarizavam a questão do tratamento da AIDS. Para nós é importante, né? Para ela não é. Mas voltando aí aos valores entre profissionais e aos usuários, né? Tanto a nossa forma de cuidar como o processo educativo, ele ainda está muito aprisionado em normas, técnicas e procedimentos. Tanto é que a gente se preocupa muito em como é que faz. O que eu tenho que fazer, né? Qual é o procedimento? Qual é a rotina? Então, quando eu mudei o título aqui, a gente já se descabelou. Mas peraí, por que mudou o título? Eu tô preparado para a dinâmica de grupo, mas por que mudou e não me falou, né? Claro que eu entendi a pergunta e a dúvida da colega,
mas é só para evidenciar o quanto muitas vezes os meios, né, as técnicas, elas se tornam o fim, elas se tornam a finalidade do processo de trabalho e não necessariamente para que elas foram criadas, que é exatamente facilitar as nossas finalidades. Uma outra característica é tender e impor uma única maneira de cuidar da saúde, né? Então, assim, nessa história, a gente viu que foi a maneira que eles encontraram de se apoiarem ou de se encontrarem, né? Como um dos participantes colocou aqui. Mas não necessariamente é a maneira que a gente gostaria que eles fizessem. Como é que a gente tem lidado com essa diversidade? Como é que a gente tem respeitado essa maneira de ser diferente? Ou, em síntese, como é que a gente tem respeitado as diferenças, a diversidade, né? Será que a gente tende a aprisionar e colocar em normas e rotinas? E, em especial, a gente reflete muito pouco sobre a questão, essas questões de aprendizado mediado pelo cuidado da saúde, né? Acho que nós profissionais temos uma capacidade de mobilização e de interferir na vida das pessoas, né? Tanto para o bem ou para o mal, muito forte. E a gente nem sempre aproveita de uma maneira ampla, né, todas essas possibilidades. Em vista exatamente dessa formação muito diretiva, muito adversa, ou muito restritiva de considerar a diversidade e as diferenças. Bom, para a bêbada e o equilibrista, a única coisa que importava aí para eles era o direito de escolher como, onde, de que forma e junto de quem eles gostariam de viver e de adoecer. E uma outra coisa importante, que o mais importante do que sobreviver para eles era conviver, né? Acho que a gente tem que aprender um pouco a pensar sobre essas coisas, pensar sobre as escolhas que os usuários fazem, que não são tão diferentes das nossas, né? E se o forem, eu acho que cabe um diálogo, porque nem todo mundo é completamente certo, né? Isso seria uma camisa de força e uma chatice muito grande, se todo mundo fosse absolutamente certo com tudo. Tiradentes está dizendo, o João, né, que em nossa cidade a Secretaria de Educação é uma grande parceria. Ótimo, isso é muito bom, João. Eu acho que quando a Secretaria de Saúde e Educação dialogam, né, essas questões de intersetorialidade e promoção da saúde, elas potencializam, né, as suas possibilidades. Eu falo aí de que haveria uma politicidade da aprendizagem, né? O que seria esse termo politicidade? Esse termo ele é utilizado pelo Pedro Demo, que foi meu orientador no mestrado, e eu trabalhei ele em algumas produções, tanto no doutorado como outros artigos, e que, na verdade, essa politicidade nada mais ela diz respeito a esse componente político, né, a esse componente de reconstrução que é imanente à natureza viva das coisas. E ele, inclusive, transcende o conceito para a própria questão da biologia, né? Na verdade, a própria natureza tem politicidade, na medida em que, se a gente for estudar a biologia, a gente vê de forma muito interessante esses fenômenos da autonomia do ser vivente, né? Quer dizer, biologicamente nós nascemos para nos confrontar e nos reconstruirmos diante dos limites, né? Então é esse componente de politicidade que a gente precisa trabalhar, seja no cuidado, né, que a gente desenvolve, ou seja, tentando ver de que forma essa minha interação, esse meu vínculo pode potencializar processos de autonomia, de construção de processos, de posturas emancipatórias diante da vida, né? Diante das circunstâncias, inclusive de doença. E no nosso tema aqui, de que forma eu posso construir isso dentro da aprendizagem, né? De que forma eu posso
utilizar esse componente da politicidade como uma característica de disrupção, né? Ou seja, de subversão, né? De dinâmica desconstrutiva e reconstrutiva. Como é que eu posso utilizar isso dentro dos processos formativos, né? E aí conceituo, então, o que seria essa politicidade da aprendizagem. Seria um manejo reconstrutivo e político das distintas formas de compreender, vivenciar, confrontar e reinventar a realidade. Nesse conceito a gente faz uma relação intrínseca e dialética entre a autonomia e poder, né? E elas estão presentes tanto nos processos de cuidado como nas práticas educativas. Tem um conceito de autonomia que eu acho muito sintético e que diz muito, que eu gosto de utilizá-lo, que é um conceito do Edgar Morin, não sei se todos conhecem, é um filósofo francês, que ele diz que a autonomia é a síntese de muitas ajudas, né? E se a gente perceber bem, essa construção de oportunidades de vida, ela é síntese de uma série de ajudas que nós recebemos durante a vida, né? Ajudas para ter acesso à educação, né? Ajudas à sobrevivência, aos processos de saúde, etc. Então, é um conceito importante e que diz bem aí desse quadro teórico que a gente está passando rapidamente. Bom, e aí eu digo ainda que essa possibilidade de manejar essa politicidade presente tanto no cuidado como na educação, por meio do que eu defendo que seria um triedo emancipatório do cuidar. Esse triedo, ele também já utilizei nessas produções que eu referi. Ele é composto de 3 partes, a exemplo da própria figura geométrica, em que se completam para formar um todo, né? Para exatamente a exemplo da realidade. O primeiro lado ou face desse triedo seria a possibilidade de conhecer para cuidar melhor. O que significaria isso? Então, a gente precisaria compreender melhor esse contexto histórico em que se forjam essas relações de ajuda-poder, né? O que é essa relação de ajuda-poder? Seria essa relação de cuidado que a gente estabelece com os usuários, não só com os usuários, mas em toda a relação de cuidado. E achei importante quando o participante aqui colocou que os dois lá, né, se encontraram e se ajudaram, se cuidaram mutuamente, porque a gente, principalmente na enfermagem, tende a achar que o cuidado é uma prerrogativa nossa, e não é. O cuidado em sentido filosófico, ontológico, né, político, ele é essencialmente do humano, né? As relações humanas são relações de cuidado também. Só que uma outra questão que a gente costuma associar é que acha que a relação de cuidado ela só é benéfica ou ela só é romanceada, né? Não, uma relação de cuidado ela pode ser autoritária, porque só cuida do outro quem pode, né? Tem uma relação de domínio aí. Então, quando nós estamos doentes, passamos por algum processo de adoecimento, a gente se fragiliza em relação a nós mesmos, né? E quando a gente busca o profissional de saúde, ele seria o profissional capaz de nos ajudar diante desse restabelecimento. Então, existe aí posta, né, pela própria condição de doença, uma relação de autoridade ou de poder, né? Independente da pessoa estar doente ou não, as relações, né, na saúde são permeadas de relações de poderes. Ocorre que esse poder, ele também é uma relação de ajuda. Então, significa pensar de que forma nós estamos potencializando essa ajuda-poder, né, que a gente desenvolve no nosso processo de trabalho. Quais são os desafios disso para a educação, né? Ampliar visões e entendimentos sobre o contexto em que são produzidos os processos de saúde e doença. A segunda face do triedo seria cuidar para confrontar, né? Nisso envolvida a questão das relações de poder e de força que compõem aí essa relação de cuidado, inclusive na educação, né?
para a educação seria oportunizar a formação de cidadãos e usuários críticos e participativos nas políticas, programas e serviços de saúde, capazes de pressionarem o poder público, de falarem por si, na verdade, né? Acho que a grande tarefa da educação é fazer com que as pessoas falem por si e não falem o que a gente está dizendo para elas falarem. Mas, infelizmente, a gente só faz prova, e a prova é uma repetição do que eu estou falando. Então, se você falar diferente do que eu estou falando, você está reprovado, né? Então, é esse modelo de educação que a gente precisa suplantar. A terceira fase seria cuidar para emancipar, né? Então, um cuidado capaz de ampliar essa autonomia das pessoas. Como é que seria isso na educação? Investir no estabelecimento de vínculo e poder de mobilização que caracteriza o processo de trabalho do PSF. Nós estamos dentro da casa das pessoas, né? O agente comunitário tem essa possibilidade de estar dentro da casa das pessoas. Isso não é pouca coisa. Não é à toa que o PSF hoje, ele é um canal aberto para várias outras políticas, né? Todo programa social, toda política social que se queira, vai precisar desse arraigamento que nós temos, né, na nossa capacidade de penetrar na esfera privada das pessoas, que eu acho que é o que o PSF tem de mais importante, que pode ser bem utilizado, ou não, né? Ao invés de autoritarismo, espaços de liberdade, acho que é isso que a gente precisaria aprofundar, né, dentro dessa discussão. E no lugar da tutela ou da prescrição, né, autonomia e insubmissão como condições emancipatórias, ou seja, o fato da nossa gestante lá não se tratar da forma com que a gente gostaria, né, não significa que ela não é saudável, né, ou que ela não esteja dentro de um processo de autonomia da vida dela. Então, o que é mais importante? Ela está amando sem tomar medicação para AIDS, ou ela está infeliz e sobrevivendo, né, que é o que a gente viu lá nos valores diferentes, né, ao invés de eles são mais importante para eles seria conviver e não apenas sobreviver.